Opa, e aí, bom dia, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse gabinete, né? Montei o computador e construí o gabinete do zero, um gabinete bonitão, olha só, show de bola, né? Todo iluminado, todo bonitão. Então vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, usando alguns materiais, sobras de materiais de construção ou materiais de fácil acesso, e eu vou dar algumas opções aí. E então confere aí no vídeo aí. Então, sobre os materiais, eu utilizei cantoneira, utilizei acrílico, rebite, parafuso, botões que você pode encontrar em casa de eletrônica, né? Um botão de liga e desliga, ou você pode tirar de algum aparelho. No mais, aí você pode precisar de cola, para colocar alguns pés de borracha e coolers, né? Aí vai de você, né? Pra ver eu fui testando, né? A temperatura. E o mais difícil de achar é o acrílico, né? O acrílico você pode ir de repente numa fábrica e comprar rebarbazão, né? Comprar lá retalhos lá, pedaços menores, porque você sai mais em conta. Porém, você pode usar madeira, você pode usar outros materiais no lugar do acrílico. A diferença é que você tem que prestar mais atenção no aquecimento, né? Você colocar coolers, mas dá para fazer com vários materiais, né? E falando um pouquinho sobre o hardware, eu utilizei a placa de vídeo a RX 550. Principalmente eu fiz essa escolha devido ao tamanho dela, né? Por ser uma placa menor e ter um consumo baixo de energia. E a intenção desse computador não é exatamente para jogar. E eu montei eles nessa plataforma X99. Inclusive eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal, né? O vídeo do cooler, né? Então eu usei ela com o processador i5, né? O 2630 V3. E quando as peças chegaram aqui para mim, eu comecei a testar, né? Montei ali na mesa, na bancada. E, eu, e foi daí que eu comecei a ter a ideia de como eu ia montar, né? Eu já sabia que eu queria um gabinete pequeno, então eu já comprei as peças pequenas. E aí eu coloquei ali e lógico que testei, vi que estava tudo funcionando. Lógico que a fonte está um pouquinho ali para cima, tá? Comprei também coloquei um SSD, ele fica o NVMe, né? Ele fica ali embaixo da placa de vídeo. Porém aí no gabinete que eu montei, né? Nesse gabinete eu deixei espaço para colocar mais dois HDs normais, convencionais, né? Ou se caso o SATA, né? Olha lá o espaço ali na parte de baixo, ali do lado direito, ó, tem um vão. Ali eu posso colocar mais dois HDs. A fonte ficou do lado esquerdo na parte de baixo, né? E fora SSD que você pode encaixar em qualquer outro lugar. Então vamos para a montagem. O que eu fiz? Eu recortei o acrílico mais ou menos ali do tamanho, né, das minhas peças. Utilizei a fonte, uma outra conexão ali de um encaixe ali de HDs que eu tirei de outro computador que eu tinha e fui parafusando, né, as cantoneiras, cortei elas em ângulo e fui parafusando os acrílicos ali no meio. Você tem que parafusar, porque se você usar rebite entre a cantoneira e o acrílico não vai suportar e vai trincar, tá? E aí eu já fui dando ali a cara, fiz a tampa e tudo, né? E depois, logo em seguida, eu tive que fazer o recorte ali do espelho da placa-mãe, né? E o recorte da placa de vídeo ali. E aí eu coloquei alguns calços ali de borracha para a placa-mãe subir, né? Como é que eu fiz? Eu peguei bucha mesmo, né? Recortei a bucha, transpassei um parafuso por dentro ali da bucha, isolei o parafuso da placa de vídeo, eu retirei um pedacinho de papelão mesmo, de caixa de... essas caixinhas de chá, né? Para isolar, né, o parafuso, e ele ficou preso direto no acrílico mesmo. Fiz o furo do tamanho do parafuso e prendi ele no acrílico. E para encaixar a placa de vídeo, eu cortei um pedacinho ali da cantoneira, né? E cortei em ângulo, limei para ela ficar não machucar, né? E parafusei esse pedacinho ali direto no acrílico mesmo. Aí eu coloquei a tampa. Até esse momento aí eu estava testando com a fonte externa, né? E aí iluminação. Eu comecei a testar também com uma iluminação externa, como que ia ficar ali, ó. Mas aí você pode futuramente ligar LED, tudo. A minha ideia ali mais para frente é colocar um perfil em U com uma fita de LED por dentro e dar esse mesmo efeito aí entre a parte de cima e a parte de baixo ali. Pode ver que ficou bem bacaninha.
os botões ali, tem uma luvinha ali, ó, o espaço do HD. Essa parte que tá o botãozinho ali, eu posso puxar para frente, ela corre, então eu consigo puxar e prender, parafusar o HD normal, né? E ali eu instalei o sistema, tava testando. Até esse momento, ó, você pode perceber que o acrílico tá sujo, ele não tinha limpado ele muito bem, porque trabalhando, colocando a mão, né? Então, assim, tava cheio de marcas mesmo. Depois eu limpei, o acrílico é fácil, né, de você limpar ele. E aí, aí logo em seguida eu fui testando ali, eu fui tampando ele, né? E fui testando, né? A fonte ainda estava pro lado de fora, então assim, eu sabia que quando eu fechasse eu podia ter algum problema ali de aquecimento, né? Então assim, eu cheguei a encostar bem ali, mas até então não tinha parafusado, né? Essa tampa, essa parte de cima, ela é tipo uma tampa de caixa de sapato, ela só encaixa e eu parafuso do lado. E aí eu fiz um teste de benchmark, ó, pode ver que ele já deu uma esquentada legal, né? 46 processador e 59 a placa de vídeo. E aí o que eu fiz? Eu usei um outro gabinete que eu tinha como molde para fazer os furos ali na tampa, na parte de cima, tá? Mas você pode usar, marcar com papel, fazer algum desenho e depois ir furando, tá? E aí o resultado ficou assim, né? Fiz alguns furos também em cima ali da placa de vídeo, né? Para o ar sair. E aí nesse momento eu fechei ele, né? Com a tampa ali mesmo. E é isso aí, olha só o resultado, como que ele ficou. Ficou bem legalzinho, bem bacaninha. Até então eu nem cheguei, eu coloquei os coolers ali, mas eu nem cheguei a abrir a saída de ar, né? E ele já deu uma temperatura bem legal. Ultimamente está muito frio em São Paulo, então futuramente, se eu precisar, eu abro mais alguns furos. Confere aí.